Como a tia já falou, né? Sou a tia Jéssica, faço parte do Ministério de Madureira, congregação de Vila Canaã, pastor Denilson, pastor dirigente, e é um motivo de muita alegria de estar aqui nessa tarde, louvando e agradecendo ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vocês lembram qual é o nome qual é o tema dessa festividade? Ó, tá ali atrás, ó, atrás. Ó, todos somos obra das tuas mãos. Está Isaías 64, 8, parte B. Vamos todo mundo junto? Vamos lá, 3. Aí todos vão falar. Todos somos obra das suas mãos. Então, 1, 2, 3. Todos somos obras das suas mãos. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 64, capítulo 8. Capítulo 64, versículo 8, na verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías, capítulo 64, versículo 8. Então, o tema dessa festividade. Ó, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Glória a Antes de Deus. começar a pregar, eu queria louvar com vocês um louvor. Vocês vão louvar comigo bem bonito para Jesus? Só que na verdade eu pedi Fernando me ajudar. Eu pedi ele louvando comigo. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só vem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que já Isso aí, que a tia gosta sempre de ajuda, porque é muito bom tia naquela empresa. A gente sempre gosta de criança, né, França? Ah, você vai querer a tia? Então tá bom. Então, todos somos obra das tuas mãos. Das mãos de quem? Deus. Quem é que lembra como foi que Deus criou o primeiro homem? Foi como? Primeiro, qual é o nome dele? O primeiro homem que
criou se chamava Adão. E como que Adão foi criado? Como? Barro, né? Deus, ele pegou o pó da terra, pegou o barro e modelou quem? Adão. Ele foi criando cada parte do corpo de Adão. Ele fez a cabecinha, o pescoço, e assim ele foi fazendo cada parte do corpo do Adão, né? Então Adão foi feito de barro. E no versículo que eu te falei para vocês, no capítulo 64, a gente vai ler aqui de novo, versículo 8, ó. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso medo, e todos nós as obras, somos obras das Tuas mãos. Glória a Deus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em Jeremias, capítulo 18. O Senhor falou com Jeremias. Vocês sabem quem era Jeremias? Jeremias era um homem muito conhecido. Ele era o profeta. Mas o que é o profeta? Alguém quer me falar o que é profeta? O que será que é um profeta? Quem que é profeta? Prega a árvore? Então, Jeremias, ele era profeta. O profeta é aquele homem que o Senhor fala com ele e ele transmite para o povo a mensagem. O Senhor dava a mensagem para Jeremias, falava com ele e Jeremias ia lá e passava para o povo o que Deus queria. Só que naquela época o povo estava tão rebelde, fazendo tantas coisas que entristeciam o Senhor. Como é que estava o povo de Israel? Como é que estava o coração daquele povo? Coração duro, um coração que não fazia coisas que agradavam ao Senhor. Naquela época, o povo de Israel estava adorando
Jesus é o oleiro e nós somos o barro. E aí, o Senhor, Jeremias vendo o oleiro trabalhando, e o Senhor falou com Jeremias: Jeremias, o meu povo não tem me obedecido, e por isso eu falei que ia castigá-lo. Porém, se o meu povo se arrepender de todo o seu coração, eu farei igual aquele oleiro fez com barro. Eu vou modelar, eu vou trabalhar na vida dele, porque o Senhor, Ele não quer jogar a gente fora. Assim como o oleiro, quando faz o pegou na mão dele, Ele não jogou fora, mas Ele tornou a trabalhar, tornou a modelar naquele barro, e Ele se transformou numa linda peça. Assim também é o Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela ajuda, viu, crianças? Deus abençoe vocês cada dia mais e mais. Glória a Deus, E aleluia. o oleiro, ele trabalha usando barro. E com esse barro, ele faz alguns objetos, né? Tem panelas de barro, tem vasos de barro, igual a tia falou, não é mesmo? O oleiro, quando o vaso, ele se estruturou todo, ele foi lá e ele refez aquele vaso, não foi? E aí o vaso ficou do jeito que o oleiro queria. Tem vasos de barro, né? Que o oleiro faz, igual a tia falou. Mas nem todos os vasos são de barro. E a criança está me ajudando? Pode vir, meu amor. Aqui, ó. Isso, bota a mãozinha. Tá bom? Já falei que as vezes estão pequenas. Aqui, ó, na mão desse amigo, está. Oi, posso falar? Gustavo. Na mão daquele Gustavo, a tia colocou aqui, ó. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos do 20 ao 22, que diz assim, ó: Ora, numa grande casa, não há somente tecidos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra,
quebrado, está quebrado, ele está triste. Crianças, das tia, o vaso está triste. Triste. Sabe por que esse vaso está triste? Porque ele está cheio de pecado. Ele é um vaso de desonra. Ele é um vaso cheio de pecado. Dentro desse vaso tem várias coisas que desagradam ao Senhor. Vamos ver o que tem nesse vaso. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Olha, pode glorificar o Senhor. Porque esse culto está na direção das crianças. Mas todo culto é para quem? Para Deus, aleluia. Esse vaso, dentro dele tem muito o quê? Mentira. Dentro desse vaso tem muita mentira. A palavra de Deus em João diz, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai a não ser por mim? Se o meu Pai, ele é o caminho, ele é a verdade, eu posso seguir a mentira? Porque a mentira é pecado. A mentira desagrada ao Senhor. Sabe? Quando acontece alguma coisa, de repente vocês têm um irmãozinho, e de repente estava um copo na mão, e ele caiu no chão e quebrou, que a mamãe pergunta quem foi. Vocês podem me dizer que foi irmão? Não. Tem que falar, desculpa mamãe, eu não queria fazer, mas foi? Foi eu. Nós temos que assumir o que fazemos. Não podemos culpar outra pessoa, nem mentir. Dentro desse vaso também tem o quê? O que está escrito aqui? Falta de quê? É um vaso que está cheio de falta de fé. Sabe quando alguém te ofende? Que você fica triste? Sabe quando alguém faz algo